Deus, a nossa adoração e a nossa gratidão por estarmos juntos em tua casa e buscarmos a tua face. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam todas para o teu louvor, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Poderia sentar. Que dia gostoso o de hoje. Como é gostoso nós podemos encerrar o nosso dia celebrando ao Deus que tem derramado a sua graça e o seu amor de maneira incontestável sobre todos nós. E nesta noite estamos recebendo no convívio da nossa igreja diversas pessoas em confirmação ou em recepção somente, além de na instalação de diversos ministros negros. Isso é sinal de que Deus tem agido em nosso meio. Isso é sinal de que Deus tem sido gracioso para conosco. Em toda a narrativa da criação, o escritor sagrado termina com a seguinte frase: e viu Deus que tudo era bom. O bom Deus cria uma boa criação. O caos não resiste à ordem, nem o mal, nem a violência fazem parte da criação. Mas como é que surge, então, todas essas situações com que nos deparamos no nosso dia a dia? Foi através do pecado humano que o mal e a violência entram nessa história. Aquilo que era bom foi corrompido pelas decisões das criaturas. Então a realidade que vivenciamos hoje poderia ser diferente se o ser humano fosse mais esperto e, ao invés de se insurgir contra o Criador, permanecesse fiel aos objetivos para os quais foram criados. No contexto, não encontramos nenhuma ênfase quanto à questão de raça, de credo e de posição social. Nós não vemos isso no contexto da criação. Toda essa dualidade de homem e mulher explicitam a imagem de Deus. Essa é a visão do povo que passou pelo êxodo e exílio, e também de todos os cristãos que viveram através dos tempos. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não importa sexo, raça, cor, orientação sexual, todos nós fomos feitos à imagem de Deus. E hoje nós louvamos e confessamos o Deus Criador, através dos credos, através das intercessões, orações eucarísticas, e em nossa liturgia expressamos essa relação. Nós não vemos Deus em todo o texto sagrado discriminando quem quer que seja. Mas o ser humano, na sua insignificância e muitas vezes na sua arrogância, ousa olhar para o seu semelhante com desdém, menosprezando o seu próximo porque ou não é da sua própria raça, ou é mais pobre, ou tem algum problema, enfim. O ser humano tem essa característica de menosprezar ou de desprezar o seu próximo quando este ou esta não lhe agrada. E aí nós encontramos ou nós vivenciamos dificuldades nas nossas relações. E internamente, muitas vezes, na nossa comunidade de fé, nós nos deparamos com
dificuldades. A exemplo do que acontecia lá na igreja de Corinto, da qual o apóstolo Paulo cita na sua carta. São Paulo, escrevendo a esta igreja, mostra-nos como a deficiência do ser humano pode causar problemas. Com aqueles cristãos, o apóstolo enfrentou ameaças à unidade da igreja, pois os relacionamentos se tornaram difíceis por causa dos partidarismos que aconteciam nessa comunidade. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, lembram-se? Não, nem Paulo nem Apolo, nós somos de Cristo, porque Cristo é tudo em nós. Nesse texto que acabamos de ler, o apóstolo São Paulo chama a atenção para a reconciliação, e esta deve nortear a vida e motivar o povo de Deus ao aperfeiçoamento. Deve nos motivar ao nosso aperfeiçoamento, a melhorarmos a nossa maneira de ser comunidade. É uma exortação dirigida a todos nós. Nós realmente precisamos repensar a nossa caminhada de fé, fazermos uma autocrítica e vermos onde temos falhado na questão das relações. Melhorai a vossa maneira de ser comunidade. Esta é uma exortação muito séria para nós hoje. E ele começa o texto dizendo assim: consolai-vos. A consolação ou o conforto aparece muito nesta epístola. O conforto está estreitamente ligado com as tribulações. Quem não as tem? Quantas vezes nos deparamos em nosso dia a dia com problemas seríssimos? Outros às vezes nem são tão sérios, mas nós não fazemos ficarem sérios. Deus conforta as pessoas em seu sofrimento. Deus acolhe as pessoas independentemente das suas mazelas. A igreja de Corinto havia sofrido muito com as dissensões internas. Então foi necessário que cada qual se tornasse o agente de Deus para o conforto mútuo, para a renovação comunitária. Este é um papel que todo cristão precisa desempenhar. Estar pronto a estender a mão, a confortar o seu semelhante, a ajudar o seu próximo. Ao seu companheiro diga: seja forte, nós estamos juntos nesta caminhada de fé. É assim que nós nos fortalecemos e crescemos em nossa vida espiritual, ajudando-nos mutuamente, numa corrente de fé. Isso implica, meus irmãos e minhas irmãs, mudança. Quando nos tornamos agentes de Deus, nós nos colocamos também sob a orientação do Espírito Santo, permitimos que Ele haja em nossas vidas. Isso implica em outra coisa: esconder as diferenças. Não, nós não precisamos esconder as nossas diferenças, porque elas estão à vista. E graças a Deus que nós somos diferentes uns dos outros, porque é no diferente que nós percebemos quem somos realmente. Nós não precisamos ter medo da opinião diferente da nossa. Lavoisier dizia que ele discordava do seu opositor, mas ele lutaria com todas as forças para que ele tivesse a oportunidade de expressar
a sua opinião, mesmo que fosse diferente. Mas às vezes nós cristãos nos colocamos como donos da verdade absoluta, a verdade absoluta, né? E não aceitamos o dissenso. Mudança. É preciso aprendermos a agir juntos, principalmente quando se trata de igreja com tensões internas bastante aguçadas, como o que acontecia na igreja de Corinto. Em seguida, aparece o seguinte: vivei em paz. Às vezes é difícil vivermos em paz. Para vivermos em paz, nós temos que estar com o nosso coração tranquilo. E a comunhão com Deus, essa íntima comunhão que nós temos com o Criador, nos garante esta paz. Viver em paz. Tudo isso significa viver como quem pertence a Cristo. Pelos fracos, abandonados, deu a sua vida. A paz torna-se uma realidade quando as pessoas em condições desvantajosas são compreendidas, amadas e respeitadas. A paz existe quando há o respeito mútuo. E finalmente o apóstolo deseja que o Deus da paz e de amor esteja com eles. E ele finaliza a carta aos Coríntios com a bênção da Trindade. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Temos aí uma das referências que nos ajudam a compreender a doutrina da Trindade. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Juliana de Norwich, ela sempre usava a expressão quando se dirigia a Deus: Pai materno. Às vezes nós temos e recebemos a orientação desde que nascemos de Deus como Pai, mas um Pai muitas vezes carrasco, que castiga, que pune. E quantas vezes em meu ministério já chegaram pessoas a mim dizendo: eu estou merecendo esse castigo porque eu agi errado e Deus está me castigando. Gente, Deus acima de tudo é misericordioso. E Ele não quer o mal do seu filho, da sua filha. É mudar esse paradigma que às vezes torna as pessoas tristes, pesarosas. E as pessoas muitas vezes se afastam por causa disso. Como a galinha que junta os seus pintinhos sobre as suas asas, assim o Senhor vai juntar o seu povo. É uma expressão feminina. Deus nos ama como uma mãe ama os seus filhos. Por isso, Juliana de Norwich se expressava quando se dirigia a Deus como um pai materno. Percebemos então uma relação essencial entre aquele que enviou Jesus, o Filho, e o ressuscitou, e o próprio Filho na comunhão do Espírito Santo. Não são três deuses, e sem desaparecer um ou outro, sem que um seja menor do que o outro, mas essa é a expressão da Trindade, Deus que se manifesta ao ser humano em três formas. E aí, o próprio Jesus, no texto do livro escrito pelo evangelista São Mateus, ele diz: ide em todo o mundo e fazei discípulos em todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na realidade, a palavra Trindade não existe no texto sagrado, mas nós compreendemos através das diversas leituras que ela está expressa claramente. Por isso nós, os cristãos, através dos tempos, se manifestaram e pensaram, e nesse domingo instituíram como o domingo da Santíssima Trindade. Vamos voltar ao Gênesis. Nós vemos o processo criativo de Deus, o cosmos, a energia, os astros, a natureza, os rios, mares, peixes, animais, os seres humanos. Fica claro para nós, hoje, que a abrangência da missão da igreja é para toda a criação e não apenas para a parte dela. Isso significa dizer que a igreja não se interessa apenas pela salvação das almas, mas pela preservação da vida em todas as suas instâncias. Isso inclui necessariamente a dimensão ecológica, as questões extremamente atuais como a bioética, a política, a economia, os relacionamentos humanos. Tudo isso faz parte do todo, tudo isso faz parte da missão entregue a nós pelo próprio Jesus. A responsabilidade dessa missão é extremamente abrangente nas palavras de Cristo. Nós somos animados, pois afirma que está conosco todos os dias. Isso nos anima a seguirmos firmes, cumprindo a sua missão. Isso significa que, mesmo quando pensamos estar sozinhos e angustiados, quando nos sentimos fracos ou em sofrimento, Ele está conosco. E Ele está conosco de maneira incondicional. Isso nos capacita a olharmos para o futuro com esperança e confiança. Cristo está conosco, nos fortalecendo para que compreendamos a nossa responsabilidade no vivenciar a sua missão, de assumirmos o ministério da reconciliação, da inclusão de todas as pessoas, colocando-as ao alcance de sua graça salvadora. Ide por todo o mundo. Fica claro que o amor de Deus revelado a toda a raça humana não tem lugar para qualquer forma de discriminação. Como povo de Deus, devemos nos insurgir, abominar qualquer tipo de expressão de racismo ou preconceito. Isso não pode fazer parte da nossa existência. Nós temos que lutar contra isso. Mas o texto de Mateus continua ensinando-nos a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Na liturgia eucarística, na liturgia dominical, é muito comum nós expressarmos o sumário da lei. Escutai e pedis o nosso Senhor Jesus Cristo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E às vezes nós temos dificuldade de amar o nosso próximo. Isso também faz parte da missão que Cristo nos deixou. Esta é a outra dimensão da missão, que nem sempre é enfatizada em nossas igrejas. Ensinar
Amar, nós sempre estamos falando, não é? Mas o texto diz: ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. A catequese, a educação, a instrução espiritual, isso também faz parte da missão. As palavras de Cristo não significam que devemos dar mais ênfase na transmissão dos ensinamentos. Não, ela é muito abrangente. Nós não anunciamos o amor de Deus, ou não estamos evangelizando somente quando anunciamos, quando ensinamos. Nós evangelizamos, nós anunciamos o amor de Deus muito mais com os nossos atos, com a nossa maneira de ser, do que com palavras. Fazer discurso, gente, é muito fácil. É muito fácil. Mas viver o dia a dia de maneira digna, como filhos e filhas do Altíssimo, aí é complicado. Nesta perspectiva do seguimento de Jesus, é fundamental que entendamos que, como pessoas batizadas, nós somos discípulos e discípulas de Cristo. A segurança que temos com relação à nossa missão está garantida na autoridade daquele que nos envia e comissiona o próprio Deus. Hoje nós estamos recebendo algumas pessoas na comunhão da igreja. Você tem consciência daquilo que você está fazendo nesta noite? Que compromisso você está assumindo hoje? Não com os reverendos, não com os auxiliares, mas com Deus. E nós, que já somos parte da comunidade, como temos vivenciado o nosso compromisso com a instituição? Claro, com a instituição, porque nós estamos servindo a Deus aqui, mas principalmente com as questões do reino de Deus. Compromisso, comprometimento é o que todos nós precisamos demonstrar diante de Deus e diante, obviamente, da comunidade. Sejam bem-vindos ao nosso convívio. Nós vamos repetir essas palavras daqui a pouco, conscientes de que vocês passam a fazer parte de uma comunidade de fé e tem espaço para que vocês possam desenvolver os seus talentos aqui junto conosco. Tem espaço para que todas as pessoas possam desenvolver os seus talentos e contribuir para o crescimento do reino de Deus neste lugar. Que seja assim em nossa vida, que seja assim em nossa caminhada de fé. Amém.